Fazer exercícios, atividade física, sem orientação. Muitas pessoas têm medo disso, inclusive trava por conta disso. Vamos falar sobre esse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Várias pessoas me abordam ou mandam mensagens para mim falando sobre essa questão de fazer atividade física sem ter uma orientação, sozinho, em casa, no parque, no clube, não sei. E qual é a questão que está envolvida com isso? O que tem por trás de tudo isso? Como resolver essa situação? É disso que nós vamos falar nesse vídeo, para te ajudar com relação a isso. Se esse é o problema que você está enfrentando agora, a gente vai resolver. Se você seguir passo a passo aqui, acompanha comigo até o final, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. E se você já está curtindo, clica no curtir aqui, porque aí o YouTube vai entender que esse assunto aqui é um assunto bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas participarem desse nosso bate-papo aqui. E aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo a nossa conversa, compartilha com ela, manda para ela poder vir aqui e juntar a essa tribo de pessoas que querem cuidar do corpo que é a casa onde a gente mora. Bora falar disso então. Atividade física é complicado, né? Porque assim, a gente vê muitas pessoas fazendo atividade física sem orientação. Você vai num parque, por exemplo, aqui em Campinas tem a Lagoa do Taquaral. Você vai a um parque, por exemplo, você vê lá milhares de pessoas fazendo atividade física. Pessoas fazendo atividade física em casa. Tem alguns países que culturalmente isso é mais forte ainda. Aqui no Brasil até que a gente tem uma mentalidade, uma cultura mais voltada para procurar uma pessoa para te dar uma orientação. Quais são os pontos relacionados com essa questão de fazer atividade física sem orientação? Eu preciso te contar uma coisa. Eu sou fisioterapeuta, falei agora há pouco para você, e às vezes não, melhor dizendo, uma pessoa que me procura para um tratamento, você vai entender às vezes já, uma pessoa que me procura para fazer um tratamento, eu faço uma avaliação, eu sigo uma ordem aqui na minha cabeça que primeira questão é ver a questão postural. Lógico que eu vou fazer um bate-papo, uma anamnese, colher as informações da pessoa e aí eu vou para o exame clínico e a primeira parte do meu exame clínico é ver a postura da pessoa. Depois disso, eu faço os testes que tem que fazer, se há alguma necessidade de fazer alguma manipulação osteopática, que eu sou osteopata desde 99, eu faço e aí eu parto para o tratamento, vou atender a pessoa efetivamente. E aí, dentro do tratamento da pessoa, uma parte do tratamento dessa pessoa é ela fazer exercícios em casa. E aí eu mostro para ela os exercícios, muitas vezes a gente tira foto, muitas vezes a gente filma e a pessoa depois ela volta, depois de um tempo, para eu fazer ali o retorno com ela. Normalmente uma semana. E é muito interessante, por quê? Porque a pessoa volta às vezes, fazendo exercício errado. Mas peraí, eu orientei, a gente tirou foto, ela fez na minha frente e eu acompanhei ela fazendo exercício. Depois ela fez ali de novo. E como que ela está fazendo errado? Você entende o que eu quero dizer? Ou aqui, nós somos aqui na VIP, na clínica de treinamento personalizado, que eu sou proprietário aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins. Inclusive, se você é de Campinas, tá aqui o convite para você vir conhecer a gente. Lógico que você não vai aparecer, né, do nada, porque muito provavelmente que eu não esteja aqui para te atender. Mas se você não fizer questão, quiser ser atendido pelos meninos, ok. Agora, se quiser ser atendido por mim, o ideal é a gente marcar um horário. Mas vamos lá, eu estou aqui na clínica. A gente vai lá e passa um exercício para um aluno, né? Passei aqui um exercício para o aluno. E eu vou lá, a gente atende em grupos, tá? A gente atende em grupos de 5 pessoas. E eu vou lá, rapidamente dar atenção para o outro, volto aqui e tal. Faço uma circulação, né? Um circuito de atendimento. Muitas vezes eu volto aqui e a pessoa está fazendo o exercício errado. Eu acabei de ensinar para ela o certo. Você entende o que quer dizer? A pessoa, muitas vezes com orientação, ela dá uma deslizada. Nós mesmos, nós profissionais, que temos consciência mais, vamos dizer assim,
Teoricamente, temos mais consciência corporal do que um leigo. Entendemos do assunto. Muitas vezes nós mesmos estamos fazendo os exercícios de uma forma, não chega a ser totalmente errada, mas minimamente poderia ser melhor. E aí nada como um outro profissional para observar a gente fazendo exercício e corrigir. Principalmente quando a gente está fazendo um treino de força, com menos volume, né? Um treino mais enxugado, com alta intensidade, que tem muita carga de treino. Nesse momento, muitas vezes o exercício sai errado. É legal ter um profissional ali te olhando e te dando uma orientação. Então, eu fico imaginando, nesse cenário que eu te falei aí, né? Nós orientando um aluno, ou eu orientando uma pessoa que me procura com alguma dor, com alguma inflamação, ou com a coluna travada, né, que acontece bastante, cervical travada, torácica travada, e eu oriento e uma semana depois ele chega fazendo exercício errado. Agora imagina a pessoa que não tem orientação nenhuma. Faz esse exercício aí na sua cabeça. Como é que fica essa pessoa que não tem orientação nenhuma? Não recebeu orientação, simplesmente começou a fazer. Vou fazer aqui uma flexão de braço e um abdominal. Né? Então, como é que fica isso ao longo do tempo? Porque o que acontece comigo, muitas vezes como fisioterapeuta, eu atender uma pessoa, né? Estou fazendo assim porque minha sala é aqui em cima. Eu atender uma pessoa lá na minha sala e essa pessoa, se ela tivesse tido uma orientação mínima lá no começo, ela não estaria na situação que ela está agora, de lesão, de dor, de processo inflamatório, de desgaste articular. Mínima orientação. Só que aí não tem mais o que fazer, já aconteceu. Então, você entende o cenário que eu estou querendo mostrar aqui para você? É um cenário um tanto complexo de possibilidades, mas é um cenário simples de resolver. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, mas todo mundo faz, é assim mesmo. A atividade física é simples, é só calçar um tênis e sair correndo para a rua, é comprar uma bicicleta e sair pedalando. A gente já falou um pouco sobre isso em alguns outros vídeos. É só eu pegar aqui e fazer uma flexão de braço aqui em casa, um abdominal, pegar alguns exercícios aí na internet e fazer. Será que é assim? Dentro do que eu acabei de falar aqui para você, será que é só assim mesmo? Será que não precisa de algo mais? Imagina só, um profissional ele fica 4 anos estudando na faculdade, vendo ali várias matérias que são importantíssimas, pensando na elaboração de um programa de atividade física. Desde a execução, quantidade, qualidade dos exercícios, enfim. Será para quê? À toa. Pensa só. Vamos comparar aqui com a nutricionista, que fica lá 4 anos estudando como montar para você um programa, um plano alimentar, um programa alimentar para você conseguir atingir seus objetivos. Você acha que você sozinho, vendo alguns vídeos na internet, fazendo umas pesquisas no Google, vai conseguir resolver? Obviamente que não, né? Tem várias questões importantes com relação a isso. Então, não dá para a gente subestimar a situação. A gente tem que prestar atenção na situação e ver como a gente pode resolver essa situação da melhor forma possível com o recurso que eu tenho no momento. Porque às vezes, uma das questões que barra é o dinheiro. Eu sei disso. Outra questão que barra é o tempo. Eu sei disso também. Então, dentro de tudo isso, como eu posso resolver essa situação da melhor forma possível? Como eu posso fazer para conseguir fazer atividade física com segurança? Talvez não tendo uma orientação tão próxima, mas tendo alguma orientação. Como que eu posso fazer? Eu vou passar aqui para você, um passo a passo bem interessante. Mas vamos lá, vamos pensar aqui que você decidiu ter um profissional para te acompanhar. Não, eu vou procurar um profissional para me acompanhar, para me seguir aqui, para me ajudar. Ok. Bom, antes disso, você tem que decidir qual é a atividade que você vai fazer. Ok? Tá, eu decidi que eu vou fazer musculação. Eu decidi que eu vou procurar um lugar igual a VIP. Eu não moro em Campinas, mas eu vou procurar um lugar igual a VIP. Né? O conceito é próximo a um conceito de um estúdio, mas não é.
tá? Só para trazer mais próximo do que talvez você conheça. A VIP não é um estúdio, por quê? Porque a gente chama de clínica. Porque tem o acompanhamento da fisioterapia, tem a supervisão da fisioterapia em todo o processo do treinamento do aluno. Desde a avaliação até a elaboração do programa, a reavaliação e o próximo programa que essa pessoa vai fazer. Mas vamos supor que você quer procurar um esquema parecido com a VIP, talvez um estúdio, ou talvez até uma clínica mesmo, um treinamento personalizado. Ok, ou uma academia, ou um personal para te atender aí na sua casa. Então tá, o que a gente precisa entender? Eu preciso entender que eu preciso procurar um profissional que seja gabaritado, que ele saiba o que ele está falando, que ele tenha base no que ele está falando. O que eu vejo é a falta de base, muitas vezes, numa conversa, numa postagem ou até num vídeo. Qual é a base? Está baseado em que isso? Então, o profissional ele tem que ter base, ele tem que ter uma base sólida. Uma outra questão importante, ele tem que ter experiência, ele tem que saber resolver o seu problema, a sua questão. Ele tem que saber resolver, te ajudar a atingir o seu objetivo. Então, ele tem que ter história em cima do seu objetivo. Essa pessoa que você está pensando em procurar, ele já conseguiu fazer isso com outras pessoas? Ele é indicado por alguém? Então, usa essas perguntas que eu acabei de fazer para você em relação ao profissional para você procurar o profissional, para você encontrar o profissional adequado para te atender, para atender às suas necessidades. Então, vamos lá. Ele tem que ser um profissional que tenha experiência, que já tenha conseguido resolver essa questão que você está querendo resolver, que tenha a base no que ele está falando, que saiba o que ele está fazendo, porque tem um outro ponto, né? Muitas vezes eu consigo ir na direção daquele caminho, mas a qual custo? Qual é o custo para chegar lá? Não é a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Por exemplo, é polêmico isso, tá? Que eu vou falar. Mas é assim que a gente segue aqui na VIP há 21 anos. A VIP tem 21 anos. Então, olha só. Fazer agachamento até lá embaixo. Vai melhorar a musculatura da sua coxa? Com certeza. Mas a que custo? A custo do joelho? A custo da coluna? É disso que eu estou falando, entendeu? Então, por isso que eu falei, ele tem que ter base, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que ter experiência para ele poder realmente te levar em direção ao objetivo que você quer com segurança. Atingir os objetivos, mas com segurança. A Alexandra, uma amiga minha particular, lá batendo papo, conversando na casa dela, eu comentei com ela que eu tinha criado um treinamento que chama Treinamento VIP em Casa. Eu criei para os nossos alunos aqui da VIP, quando começou a pandemia. E a gente foi melhorando, colocando mais algumas aulas e vimos a possibilidade de expandir e disso virar realmente um treinamento que a gente pudesse oferecer para as pessoas que não são alunos da VIP. E o negócio cresceu, ficou muito bacana. E hoje a gente tem esse treinamento disponível, tá no link da bio do Instagram, da VIP, VIP Physio Personal. E a Alexandra começou a fazer esse programa na casa dela. Fantástico, ela me dando os feedbacks, fantástico. Que ela falou assim, eu nunca vi, né, assim, num vídeo, parece que está tão próximo, parece que a pessoa está tão ali. E ela conseguiu fazer atividade física, ela implementou isso dentro do programa semanal de atividade física dela. Então, por exemplo, ela tem o hábito de caminhar e correr, né, alternando caminhada e corrida, e nos outros dias ela faz o treinamento VIP em casa. Olha só que bacana. Então, ela conseguiu fazer atividade física em casa, na segurança da casa dela. Principalmente para as pessoas que nesse momento de pandemia não estão querendo sair de casa. É uma grande possibilidade. A questão é a seguinte, eu oriento você nos exercícios. Tem um vídeo mostrando os exercícios antes, para você poder entender as posições, e depois a gente vai para o treino. E aí no treino eu vou reforçando tudo aquilo que a gente conversou antes.
Tem o caso da Aline também. A Aline tem o hábito de caminhar. Faz uma caminhada bem longa, né? 1 hora e pouco de caminhada pela manhã. E ela alterna também com o treinamento VIP em casa. Ela achou por bem, né? Adquirir o treinamento VIP em casa e juntar essas duas atividades. E ela colhe vários frutos, inclusive essa questão do bem-estar, da saúde, do estilo de vida saudável, ela conseguiu expandir para a família dela. Olha só que top, que bacana. Eu fico muito satisfeito de ver isso, de uma pessoa começar a acompanhar o treinamento, né, a minha visão que eu tenho de estilo de vida saudável e começar a fazer mudanças na vida dela e expandir isso depois para a família. Fico muito satisfeito, porque o objetivo é esse, né? O objetivo é as pessoas terem saúde. Eu trabalhei no INCOR, fui fisioterapeuta no INCOR e eu vi várias pessoas que estavam lá e numa situação delicada. E muitas vezes essas pessoas estavam no auge da carreira delas. E ali, numa situação delicada, que poderia inclusive comprometer a carreira dela. Então eu tenho isso muito em mente, né? De cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. Assim você consegue atingir os seus objetivos, as suas metas. E, por exemplo, no caso da Aline, que ela já está passando isso para os filhos que são pequenos, eles já vão com essa mentalidade. Assim como minha filha, Maria Eduarda, já tem a mentalidade de, por exemplo, se a gente comeu uma pizza, já foi a nossa refeição da semana, que a gente sai um pouquinho do que a gente imagina que é o ideal para ter uma vida saudável, para emagrecer, para ter um estilo de vida saudável. E a Carol, quando ela me procurou, ela não gostava de atividade física. Ela já me deixou isso bem claro no primeiro dia que a gente conversou. Eu não gosto de atividade física. E hoje a Carol faz atividade física regularmente com os filhos. Olha só que bacana, né? Então, tem como fazer, tem como resolver isso, tá? Sem ter que ir a uma academia, sem ter que ir a um estúdio, a uma clínica de treinamento personalizado ou chamar um personal aí na sua casa. Tem como a gente resolver e eu vou te ajudar a pensar sobre tudo isso. Só você acompanhar. Vamos comigo até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, provavelmente você está interessado e o assunto está fazendo sentido para você. Então, me acompanha até o final para a gente fechar tudo isso e você sair daqui com um passo a passo do que você vai fazer para ter atividade física com orientação. Eu posso ficar aqui um dia inteiro com você te contando casos. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995, então tem vários casos que eu posso te contar de pessoas que começaram a fazer atividade física e conseguiram ter alguma orientação em algum nível, independente se foi numa academia ou se foi numa clínica de treinamento personalizado, ou de repente se foi em casa, num clube, num parque, tem várias possibilidades. Então, é possível, acredita em mim, é possível, dá para fazer, dá para virar esse jogo, dá para você que não está fazendo atividade física com medo de fazer sem orientação, começar a fazer, e você que já está fazendo sem orientação, procurar alguma orientação, para você ter mais segurança, para você estar em cima de um alicerce firme, para construir os seus objetivos, as suas metas. Vamos lá. O que acontece muitas vezes, que eu vejo acontecendo, né? A pessoa chega para mim e fala assim: Eduardo, não tenho tempo. Não tenho tempo, não dá, não tenho tempo, né? Esse tempo que eu tenho aqui. E aí ela faz a desculpa dela de estar fazendo sem orientação é a questão do tempo. E é interessante porque nós todos temos 24 horas e 7 dias na semana. E algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Eu prefiro chamar isso de prioridade. Tem pessoas que dão prioridade e tem pessoas que não dão prioridade. Isso não é prioridade para mim no momento. Ok, só que pelo tudo que eu falei desde o começo, você vai acabar dando prioridade por um motivo ou por outro. Ou por bem ou por mal. Como eu falei, quando eu estou atendendo uma pessoa lá em cima e eu vejo que se ela tivesse a mínima orientação, ela não estaria sofrendo o que ela está sofrendo, com uma lesão, com uma inflamação, com um desgaste articular. É triste, eu fico bem triste com isso, porque uma mínima orientação já resolveria.
E várias vezes eu atendi pessoas e eu não falei desse jeito, né? Mas a pessoa chegou a essa conclusão. Pô, mas se eu tivesse tido uma orientação lá no começo, não estaria desse jeito? Sim, pois é. Então, essa questão do tempo, eu acredito que você poderia pensar de uma forma diferente, enxergar isso por uma outra perspectiva. Que talvez você abrindo mão de algumas outras questões, de algumas outras atividades que de repente você pode delegar, de repente você pode parar de fazer, você pode focar em ter uma orientação melhor para o seu exercício, para a sua atividade física. Outra questão é do dinheiro. Tempo até tenho, o que me falta é dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um personal trainer me acompanhando em casa. Ok, esse é um nível, mas temos vários níveis de atividade que a gente pode adaptar. Por exemplo, o treinamento VIP em casa, na gravação desse vídeo aqui, ele está R$ 197 o acesso por um ano. Então você vai ter a minha orientação por um ano. Para pensar. Fica bem barato se você dividir isso por 12 meses. Não tem um valor de uma academia que você possa encontrar com esse valor. Mas enfim, você precisa encontrar uma forma de se organizar, se orientar com relação a isso. O que dá para mim hoje? Dá para eu ter um personal trainer para vir aqui na minha casa me atender, por exemplo, um personal trainer aqui em Campinas, para atender a pessoa em casa? Fica aí, vou chutar aqui de 80 a uns 120 reais cada atendimento, tá? Eu falei chutar os 80, né? Não sei se alguém ainda atende a 80, mas enfim, ok, isso não dá para mim. Então tá, dentro do que não dá, o que dá? O que dá? Dá para eu procurar uma academia um pouco mais barata? Dá para eu, de repente, pegar um personal trainer que ele me dê uma orientação e depois ele vai dando um segmento de tempos em tempos? Não sei, é uma possibilidade. Dá para eu ir num clube, que muitas vezes os clubes, você paga lá o clube e você tem acesso à academia com um valor bem em conta, ou às vezes nem precisa pagar nada. Enfim, pensa o que tem de possibilidade para você. Se você tiver interesse de ser um aluno nosso no treinamento VIP em casa, vai ser um grande prazer ter você lá e saber que você está com a minha orientação. Eu fico muito seguro com isso. Inclusive a história do treinamento VIP em casa foi uma história muito de desafios. Porque assim, talvez eu não montaria o treinamento VIP em casa. Por isso que eu digo, a pandemia trouxe muitas questões importantes que talvez a gente não enxergue, porque a gente está enxergando só a dificuldade da pandemia. Mas, por exemplo, eu não criaria esse treinamento. Eu criei, como eu disse, para os nossos alunos que não estavam frequentando a VIP. Por quê? Porque eu ficava pensando muito nessa questão, eu sou muito detalhista, né? Não é o meu perfil, tá? Ser uma pessoa tão detalhista. Mas para o treinamento, para a execução do exercício, eu sou uma pessoa muito detalhista. E eu ficava pensando, como que eu vou poder orientar uma pessoa para fazer atividade física sem estar perto dessa pessoa? Então, nós fomos criando, e quem me ajudou lá no início foi a Marcelina, que trabalhava comigo, hoje ela não trabalha mais. Então ela fez parte de toda essa primeira fase do treinamento VIP em casa. Como que a gente pode fazer para conseguir esse objetivo? E a gente foi desenhando isso. E eu acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo pelo feedback que as pessoas dão. As pessoas dão um feedback que realmente é minucioso, é detalhista, e é isso que eu queria. Que fosse bem minucioso, bem detalhista na orientação com relação ao exercício. Exatamente pelo motivo que eu estou falando para você. Para ter segurança, para fazer da forma correta. Então, tem essa questão. Tem a questão do tempo, não tenho tempo, e tem a questão também do dinheiro. Agora, falei lá no começo e vou repetir aqui. Todo mundo faz. Eu vejo várias pessoas, né? Meu vizinho faz, meu irmão faz. Minha cunhada faz, meu cunhado faz, sei lá, tem tanta gente que faz atividade física aí sem orientação nenhuma. E assim como tem pessoas que fumam a vida inteira e não acontece nada. É uma roleta russa. Você quer brincar de roleta russa? Vou repetir o que eu falei para você. Muitas vezes quando a pessoa chega lá em cima na minha sala, não tem mais o que fazer. Já bagunçou, já desgastou a articulação,
já gerou um processo inflamatório ali que teve outras consequências. É disso que você quer brincar? Nós estamos falando da sua saúde, nós estamos falando do seu corpo, que é a casa onde você mora. Então, não é porque todo mundo faz que eu também vou fazer. Eu nunca fiz atividade física, Eduardo. É muito difícil para mim porque eu nunca fiz atividade física. Então, é a oportunidade de você começar. E começar direito, começar com uma pessoa te dando orientação. Começar com uma pessoa que vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Não é porque você nunca fez que você não pode começar a fazer. Pelo contrário, é porque você nunca fez que está na hora de você começar a fazer. A atividade física não é um luxo. A atividade física não é algo que, se der eu faço. Não. A atividade física, eu gosto de fazer esse paralelo, né? O seu corpo é a casa onde você mora. Então, faça uma faxina diariamente na sua casa. Como é que você faz essa faxina? Fazendo atividade física, colocando o seu corpo em movimento. Então, se você nunca fez atividade física, não é motivo para você não querer começar a fazer atividade física. Eduardo, mas me falta um ânimo que você não tem noção o quanto me falta de ânimo. Tipo preguiça, assim, sabe? Várias pessoas falam isso para mim. E o ânimo, muitas vezes, ele está ligado com a motivação. Qual é a motivação que você tem para fazer isso, efetivamente? Qual é a motivação? Porque quando a gente tem uma motivação não muito forte, qualquer ventinho que bate, derruba. Então tem que ter uma motivação muito grande. Eu vou falar algo para você que não tem muita relação com o que a gente está falando aqui, porque é um outro nível de atividade física, né? Os atletas, por exemplo, muitas vezes os atletas que eu acompanhei, quando eu fazia preparação física diretamente para os atletas, tinha atleta que falava para mim assim, Eduardo, eu não gosto de musculação. Eu falava assim, mas você não está vindo aqui fazer musculação, você está vindo aqui melhorar o seu soco, você está vindo aqui melhorar o seu chute, você está vindo aqui melhorar a sua força para derrubar o outro atleta no chão. Entende? É por onde que eu estou olhando aquela atividade. Então, qual é a motivação que você tem? De poder ver os seus filhos crescer? De poder ver os seus netos crescerem? Qual é a motivação de ver o seu filho se formar, seus netos se formarem? Qual é a motivação que você tem? De poder subir um lance de escada dentro da sua empresa e chegar lá em cima e não estar esbaforido? De repente vai entrar numa reunião? Qual é a motivação? Mas a motivação é aquela que mobiliza você, que mexe com você, que tira você da zona de conforto, que tira você da posição estática. Tem que encontrar essa motivação. Isso faz você ter ânimo. Porque olha só, se você me acompanha, você sabe que eu tenho o hábito de pedalar 3 vezes por semana e no momento que eu estou gravando esse vídeo agora para você, eu estou fazendo musculação normalmente 2 vezes por semana. Eu faço full body, né? Membro superior, membro inferior e abdômen. Semanas que acontecem alguns imprevistos, eu acabo separando o treino, faço membro inferior e abdômen num dia e membro superior no outro, mas via de regra é assim que acontece. E você acha que todo santo dia eu tenho vontade de fazer, tenho ânimo para fazer? Não tem aquele dia que, por exemplo, eu estou aqui gravando vídeo e está chegando a hora do meu treino e eu tenho que parar de gravar o vídeo, fazer o meu treino, depois eu volto a gravar vídeo de novo? Ou eu estou fazendo algo, uma outra, editando vídeo, ou estou fazendo a thumb para colocar aí no vídeo, ou estou fazendo alguma outra, estudando, fazendo alguma outra atividade da empresa, pensando aqui nos projetos da empresa, e aí chega a hora de treinar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, vou treinar e volto. Óbvio que é desafiador para mim, para você e para todo mundo. Temos nossos desafios, mas qual é o propósito por trás disso? Qual é o motivo maior que tem por trás disso? Para que você está fazendo isso? Essa é a pergunta. Essa pergunta é que faz você ter ânimo. E não é só você que vem com esse discurso de não ter ânimo. Várias pessoas vêm com esse discurso de não ter ânimo. Então, vamos pensar o que eu quero exatamente. Porque muitas vezes a pessoa, quando bate ali na nossa porta e vem conhecer,
e a gente pergunta, o que você está procurando? A pessoa fala, melhorar minha saúde. E talvez melhorar a saúde não é algo que vai realmente impulsionar. Talvez seja uma pessoa que está com a saúde debilitada, está com colesterol alto, triglicérides alto, está com a glicemia alterada. Talvez essa é a motivação maior que ela tem nesse momento. Mas talvez não seja. Então, muitas vezes a pessoa que bate ali na porta e vem falar para a gente que ela quer melhorar a saúde, isso aqui está aqui na superfície. Mas tem algo que está depois disso. E o que é o depois disso? Por exemplo, às vezes é colocar um biquíni na praia e se sentir à vontade. E não tem nada de fútil nisso, porque isso tem muita relação com a autoestima. E a gente sabe a importância de ter uma autoestima elevada, o quanto isso impacta outras áreas da vida. Relacionamento, financeiro, profissão, enfim. Tem vídeo, inclusive, falando sobre isso aqui. Dá uma olhadinha aí que tem vídeo falando sobre isso. Mas, enfim, encontre a sua motivação que está ali, ó, depois da superfície. O que não dá agora é para você desouvir o que você ouviu. Depois de tudo que eu falei, não tem como desouvir. Você pode até não fazer, mas desouvir não tem como. Então, você tem duas opções. Continuar do jeito que você está aqui agora, sem uma orientação, correndo o risco de fazer algum exercício e acabar machucando, ou até correr o risco de fazer exercício e não ter o resultado que você quer. Quer emagrecer, quer melhorar o condicionamento físico, quer aumentar a massa muscular e talvez você não consiga atingir esse objetivo por não ter uma orientação adequada. É a opção, né? Todos nós temos essa liberdade de escolher. Você escolhe. Você tem essa liberdade de escolher agora, depois de tudo isso que você ouviu. Como eu disse, não tem como desouvir, mas você pode escolher continuar sem orientação. Agora, se você procurar orientação, você vai ver o quanto vai dar um upgrade no seu treinamento, nos seus resultados. Eu tenho certeza disso, eu vejo isso acontecer. Como eu disse para você, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. É tempo pra caramba. Já vi vários casos, já vi várias situações. Tenho infinitas histórias para contar disso. Então, vamos lá. Você já encontrou aí, espero eu agora, uma motivação para ter ânimo. Agora é procurar alguém para realmente te orientar. E como é que você vai fazer com isso? Já te disse. Procurar um profissional que tenha base. Mas tem um ponto importante. Decidir qual é a atividade que você vai fazer. Tem uma sequência de vídeos que eu fiz aqui te ajudando com isso. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. Qual é aquela atividade que te gera curiosidade, que te gera vontade de conhecer ou de praticar? É essa aí que você vai ter que começar. E aí você vai procurar um profissional que tenha base, tenha experiência, saiba o que está fazendo em relação a essa atividade aí que você escolheu. Lembre, o profissional, o ideal é que ele já tenha resultados muito parecidos com os resultados que você quer com outras pessoas. Muitas vezes ele pode ser até indicado por alguém. Alguém te indicou esse profissional. Que aí é mais fácil porque ele já fez isso com outra pessoa que te conhece, que te indicou. E essa pessoa vai te falar o quanto ela conseguiu atingir de resultado com ele ou não. Ok, já decidiu a atividade, já decidiu o profissional que vai te acompanhar. E agora, o que eu faço? Você precisa decidir algumas outras questões. Por exemplo, quantas vezes por semana você vai fazer essa atividade física? Importantíssimo isso. Decide. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia, sei lá, sábado e domingo, não sei. Quantas vezes por semana você vai fazer? E quais são os dias da semana que você vai fazer essa atividade física? Segunda, quarta e sexta, terça e quinta e sábado, sábado e domingo, enfim. Precisa ter isso claro no papel aí agora para realmente ter um plano e executar o plano. Ok, que horas você vai fazer essa atividade física? Ah, Eduardo, não tem como colocar que horas. No meu caso, não tem, porque eu faço plantão, porque eu não tenho horário de trabalho, um dia eu trabalho tal hora. Enfim, tem pessoas que têm essa particularidade. Mas vamos tratar a exceção como exceção. Talvez você seja a regra. Você tem um horário certinho e dá para estabelecer o horário. Então, estabeleça o seu horário. A pessoa que não tem como estabelecer, talvez tenha como minimamente estabelecer. Por exemplo,
o dia que eu tiver plantão eu vou tal hora, o dia que eu trabalhar de manhã eu vou tal hora, o dia que eu trabalhar à tarde eu vou tal hora, o dia que eu trabalhar à noite eu vou tal hora. Minimamente tem como criar um plano de contingência das possibilidades de horário? Sim, então cria, porque assim, se não tem um combinado, se não tem um ponto certo, um horário certo, não vai acontecer. É igual aquele livro que você falou que ia ler um dia e não leu até hoje. É igual aquele curso de inglês que você falou que ia fazer e não fez até hoje. Então vamos lá. Quantas vezes por semana? Quais são os dias? E qual é a hora que você vai fazer? Coloca aí para mim no papel direitinho. Não tem problema se é só 2 vezes por semana, só 2 vezes por semana na sua cabeça, né? A maioria dos alunos nossos aqui da VIP, eles fazem 2 vezes por semana e tem ótimos resultados. Inclusive tem aluna nossa aqui, por exemplo a Ana, ela falou assim, eu estava fazendo uma outra academia 5 vezes por semana e agora aqui na VIP fazendo 2 eu estou tendo mais resultados, sabe por quê? Porque tem orientação, tem uma pessoa acompanhando, tem uma pessoa que sabe o que tem que fazer, montamos um treino para ela, montamos um programa de treino para ela que ela vai seguir numa sequência lógica. Por isso que tem mais resultado. Então, não chame de só o seu 2 vezes por semana, porque com 2 vezes por semana, você consegue muito resultado. Muito resultado. Pensa a pessoa que não está fazendo nenhuma vez por semana. 2 vezes por semana, no mês, teoricamente, você fez 8 aulas. Certo? Fez 8 treinos. No ano, você fez quanto? 80, 12, 92 treinos, é isso? Não sei se eu estou fazendo conta de cabeça certa aqui. 92 treinos. E a pessoa que não fez nada? Está muito melhor, né? 2 vezes por semana. Então, não subestime o seu 2 vezes por semana, mas coloca no papel aí, por favor. Coloca direitinho, né? Bonitinho. Como é que você vai procurar esse profissional? Qual é a atividade física que você escolheu? Quantas vezes por semana você vai fazer? Quais são os dias da semana que você vai fazer? Qual é o horário que você vai fazer? Coloca direitinho. E um ponto muito importante. Ponto mais importante agora. Estamos no ápice agora. Quando você começa? Quando você começa? Quando você começa? Coloca para mim no papel aí quando você começa, que é extremamente importante. Tem que ter uma data de início. Mas Eduardo, eu vou fazer o treinamento VIP em casa. Ok. Quando que você vai entrar lá no link da bio e adquirir o treinamento em casa? E aí, porque assim, adquiriu é automático. Você já recebe um e-mail do Hotmart, né, que é uma plataforma extremamente segura. Você já recebe o e-mail do Hotmart e ele já te dá o acesso. Tá. Quando que você vai entrar quando que você vai lá no link da bio e quando que você começa? Ou quando você vai procurar essa academia aí que você falou? Ou quando você vai procurar esse personal? Ou quando você vai procurar aquele amigo, aquele vizinho, enfim, que tem a indicação de um profissional daquela atividade que você quer? Data, senão não acontece. Senão fica só no plano. Data e execução. Ó, eu espero que eu tenha te ajudado a fazer uma reflexão, a ter enxergado possibilidades, a ter visto o que dá para ser feito, que talvez não esteja sendo feito, enxergado por uma outra perspectiva aquela mesma questão, porque ó, esse aqui é o Eduardo, tá? Só que você olhando assim, continua sendo o Eduardo, só que você está me vendo de costas. Esse aqui é o Eduardo, ó. E esse aqui também é o Eduardo, só que por outra perspectiva. Então eu espero ter te ajudado a fazer esse exercício de enxergar por outras perspectivas as questões que muitas vezes empacam, travam e impedem você de ter resultado, de ter um estilo de vida saudável, de entrar em ação. Esse é meu objetivo. Esse é meu objetivo. Fazer as pessoas se movimentarem, entrarem em ação, efetivamente. Vou repetir o que eu falei lá no começo para você. Esse nosso bate-papo valeu a pena para você? Dá um curtir aqui, ó. Se você não deu, dá um curtir aqui. Compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo nosso bate-papo. Quando você dá um curtir, o YouTube entende que esse bate-papo foi bacana e ele dá a oportunidade de outras pessoas assistirem o nosso bate-papo. Espero muito, muito ter te ajudado. Quero ver você em movimento. Compartilha aqui comigo o que você conseguiu, as suas mudanças, os seus resultados, as suas conquistas. Eu quero saber, quero muito saber. E vamos efetivamente sair dessa posição
e ir para uma próxima. Quem não está fazendo atividade física, que comece com orientação. E quem está fazendo atividade física sem orientação, que comece com orientação. Espero muito ter te ajudado e a gente vai se encontrar por aí em movimento. Fica a dica. Valeu!